Bom, pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 21 de setembro de 2021, nós estamos em mais uma aula de instalações elétricas e a gente começa hoje a estudar a unidade 6, a unidade que a gente vai ver a instalação de alguns dispositivos elétricos que a gente usa em instalações residenciais e que são super importantes da gente ter o conhecimento de como que faz para colocar ele em funcionamento, tá? Então, eu separei aqui esses 8 dispositivos para a gente estudar, né? Que são a iluminação de emergência, que para uma residência comum, né, não é tão levado em consideração, porque os ambientes normalmente são pequenos, né, e são fáceis das pessoas se evadirem dele no caso de incêndio, né, mas que eles já são super importantes e inclusive obrigatórios, né, em ambientes residenciais como prédios, né, pousadas e em ambientes industriais, tá? Aí nós vamos ver como é que funciona a instalação de uma lâmpada com relé fotoelétrico, o comando de iluminação com interruptor de minuteria, né? Para quem não conhece, a gente vai ver o que é esse interruptor de minuteria, o sensor de presença e variador, ficou errado aqui, tá? É variador de tensão elétrica, os comandos de campainha e porteiros eletrônicos, o relé de impulso, pulsador e programador horário, a instalação e comando de ventilador de teto, esse daqui é super importante, que utiliza-se bastante nas instalações residenciais, e o comando de motobomba, no caso daquelas casas que possuem cisterna, e aí precisa de uma bomba para poder levar a água da cisterna até a caixa d'água. A gente não vê tudo isso hoje, tá? A gente começa na aula de hoje, continua na semana que vem, tá? E a gente começa então vendo sobre a instalação de iluminação de emergência, tá? A iluminação de emergência, ele é um equipamento que liga automaticamente as lâmpadas quando ocorre a falta de energia. Existe uma norma, que é a NBR 10.898 de 99, que lá no seu item 3.11, ela diz que a função de um sistema de iluminação de emergência é clarear áreas escuras de passagens horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais na falta de iluminação normal. A iluminação normal é a iluminação que nós temos ah, ou quando a gente tem ambientes que recebem luz do dia, né, e está de noite e faltou essa luz, tá? E precisou de alguma emergência lá, né? Ou que é mais comum quando nós temos a própria iluminação do ambiente, fazendo a iluminação, e por algum motivo teve a falta de energia, e a gente deve então suprir aquela deficiência de iluminação. A intensidade da iluminação, ela deve ser o suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação das pessoas, levando em conta a possível penetração de fumaça nas áreas. Ou seja, um sistema de iluminação de emergência, ele não está ali para fazer a mesma iluminação do sistema original. Aquele que vocês fizeram um trabalhinho, né, que fazia lá o cálculo luminotécnico, e aí vocês. é, Aliás, vocês não fizeram ainda o cálculo luminotécnico, né? Ou já fizeram? Alguém me tira essa dúvida aí. Já, Já já, tu fizeram, já? né? Desculpa, achei que eu estava confundindo a turma. Obrigado, Lais. Né, então, não precisa de fazer aquele cálculo, ou seja, a iluminação de emergência não está ali para ficar iluminando para as pessoas trabalharem, né? O propósito dela é direcionar as pessoas numa chamada rota de fuga daqueles ambientes, tá? E aí, ela tem que ser levada em conta a fumaça nessas áreas, porque principalmente pode acontecer, né, de a gente ter uma emergência devido a incêndio. E aí, essas lâmpadas elas devem ser robustas o suficiente para poder direcionar as pessoas nessas chamadas rotas de fuga. Opa, eu passei uma, dois. Só. Bom, aí um sistema de iluminação de emergência, tá? É, ele tem alguns critérios que devem ser obedecidos quando a gente faz, quando a gente projeta e quando a gente instala esse tipo de sistema. O primeiro é permitir, então, o controle visual das áreas abandonadas para localizar as pessoas impedidas de locomover-se. Ou seja, né, ele, ele tem que ter uma intensidade luminosa que possibilite essa identificação.
deve manter a segurança patrimonial para facilitar a localização de estranhos nas áreas de segurança pelo pessoal de intervenção. Ou seja, no caso, pensa um banco, por exemplo, né, se faltou a energia normal, né, o sistema de segurança ele tem que possibilitar que a guarda, a segurança do local, né, consiga identificar a presença de estranhos, tá? Sinalizar inconfundivelmente as rotas de fuga utilizáveis no momento do abandono do local e sinalizar o topo do prédio para aviação comercial. Então, quando a gente tem edifícios, né, mais elevados, principalmente na região, na falta de energia elétrica, a lâmpada que fica de identificação lá em cima, né, para avisar, né, a aviação comercial de que ali tem um obstáculo, ela deve permanecer ligada ou uma lâmpada auxiliar àquela normal deve ser acionada. E as rotas de fugas elas têm que ser muito bem identificadas pelas lâmpadas para não causar confusão de quem está abandonando o local. É claro que em empresas, por exemplo, digamos assim, essas manobras, né, essas operações de fuga, esses testes, né, de como é que as pessoas vão se portar no caso de um incêndio, eles são treinados, né? Normalmente, pelo menos uma vez por ano, né? Para que as pessoas estejam habituadas, né, a abandonarem o ambiente no caso de alguma ocorrência de emergência. Deve garantir sem interrupção o serviço de primeiros socorros, de controle aéreo, marítimo, ferroviário e outros serviços essenciais instalados, permitir tempo de funcionamento viável para garantir a segurança pessoal e patrimonial das pessoas na área, até o restabelecimento da iluminação normal ou até que outras medidas de segurança sejam tomadas. Isso aqui vai impactar, né, por exemplo, dependendo da região, da distância, o tempo que o sistema de iluminação ele deve ser capaz de funcionar, né, sem a, a iluminação principal, tá? Então, normalmente sistemas de iluminação eles vão funcionar por baterias, né? Então, devem ser realizados cálculos aí para determinar o tempo, né, de descarga das baterias baseado na carga elétrica que fica acionada no caso de nós termos, então, o sistema de emergência acionado. Ele deve incluir, no caso de abandono total do edifício, além do tempo para desocupação, um período para que o pessoal da intervenção de segurança localize as pessoas perdidas ou termine o resgate em caso de incêndio. Esse tempo deve ser respaldado pela documentação de segurança do edifício, aprovado pelo usuário e também pelo poder público. Ou seja, se você calculou que o tempo de fuga das pessoas é de 20 minutos, isso não representa que a sua iluminação de emergência deve funcionar, né, o seu sistema deve ter capacidade de funcionar por apenas 20 minutos. Dado que ainda deve ser, você ainda tem que pensar que de repente o corpo de bombeiros vai entrar para fazer algum resgate, né, ou qualquer outro tipo de intervenção que possa acontecer além do abandono das pessoas do edifício. E também deve ser respeitadas as limitações da visão humana, com referência às condições fisiológicas da visão diurna e noturna e o tempo de adaptação para cada estado, né, que é quando está no local claro e volta para o escuro, e quando está no local escuro e volta e vai para o local mais claro. Né? Ah, bom, então tem alguns procedimentos em relação ao circuito de alimentação e a sua instalação. Primeiro, as áreas protegidas para escoamento, né, por onde vão sair as pessoas, não podem ser penetradas por vapores de combate a incêndio para evitar condensação e, consequentemente, curto-circuito entre os dois polos da fiação. Se for de 127 volts ou 220, 110, 220, 127, 220, tá? Essa tensão de alimentação só é permitida quando as áreas protegidas para escoamento são livres de materiais combustíveis separados por portas corta-fogo. Também é proibida a passagem de cabos em áreas de risco com tensão de 127, 220 volts de corrente alternada da rede normal ou do gerador. Nesses locais, a tensão de alimentação da iluminação de emergência deve ser de no máximo 30 volts e em corrente contínua. Caso não seja possível, não seja disponibilizada a tensão de 30 volts de corrente contínua, é aceitável os 127, 110, 220 em 60 Hz, desde que exista um disjuntor diferencial, né, para proteção humana com uma sensibilidade de 2 a 5 miliamperes, tá? Que são dispositivos muito sensíveis.
Em locais de reuniões, os circuitos de alimentação, eles devem ser supervisionados por um sistema de controle contra curto-circuito, interrupção e fuga à terra por meios eletrônicos protegidos por fusíveis adequados. Em circuitos de tensão maior do que 30 volts, a segurança deve ser obtida por meio de disjuntores diferenciais, contatores e fusíveis. Para os demais locais, a supervisão de curto-circuito, fuga à terra e interrupção é opcional. Ah, E aí, finalmente, em relação aos condutores que a gente vai utilizar, eles devem ser dimensionados. A gente vai lá na disciplina de projetos, a gente começou agora a estudar como é que faz esse dimensionamento, né? Mas a gente está começando verificando a capacidade de corrente para depois a gente ver a queda de tensão. No caso dos circuitos de emergência, a queda de tensão máxima admitida é de 4% para lâmpadas incandescentes, tá? E para lâmpadas fluorescentes ou similares, perdão, a queda de tensão depende do dispositivo utilizado, ou seja, a gente tem que olhar lá no manual do fabricante e ver o funcionamento dele. Por exemplo, esse equipamento aqui de 110 volts, ele funciona até 100 volts, né? Ou seja, possibilita ali uma queda de quase 10%, né? Então a gente deve verificar esses equipamentos para poder fazer os cálculos. A seção dos condutores rígidos não pode ser inferior a 1,5 milímetros quadrados. A isolação dos condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama, de pelo menos 600 volts de isolação. A isolação dos condutores ainda deve suportar a temperatura mínima de 70 graus para áreas sem material inflamável, né? Os 70 graus ali é aquele condutor de PVC que nós vimos ontem, e deve ser igual ou superior a 90 para quando nós temos áreas com materiais inflamáveis, né? E 90 seria aquele XLPE e o EPR. Os condutores e suas derivações devem sempre passar em eletrodutos com caixas de passagem, e no caso de instalação aparente, aqueles eletrodutos que ficam para o lado de fora da parede, igual são comuns lá na nossa escola. A tubulação e as caixas de passagem, elas devem ser metálicas, não podem ser de plástico ou de um material plástico, né? Ainda a respeito dos condutores, a polaridade dos condutores deve ser identificada conforme as cores previstas na NBR 8662, que no caso de corrente contínua é o vermelho ou branco positivo, e o cinza ou azul para negativo. E para corrente alternada, ambos condutores pretos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não está falando para instalação em geral, tá? A gente está falando da instalação em corrente contínua e alternada para circuitos de iluminação de emergência. E para ligação ao terra, aí sim o mesmo, né, que seria o verde ou verde amarelo. Verde com listras amarelas, né? E não são permitidas remendos, né, ou emendas de fios dentro de tubulações. O mesmo que vale para a instalação comum, tá, também não é permitido aqui. Se por acaso, na hora de fazer a instalação, o eletricista mediu errado algum condutor e o comprimento que ele está usando não deu, né, e o que ele deve fazer é, medir novamente e cortar um novo pedaço de fio. Infelizmente, ele vai perder aquele pedaço ali, porque não pode se ter emendas, tá, pessoal? Preste bastante atenção nisso, porque as emendas são os pontos mais frágeis de uma instalação elétrica. É onde tem aquecimento, é onde tem o desgaste com o tempo, se a emenda não foi bem feita, se não foi feito solda, né? E provavelmente são os pontos onde vão acontecer situações de incêndio, né? Que vão sobreaquecer e que possam vir a pegar fogo, né? E aí é muito importante que elas estejam nas caixas de ligação para você sempre que for dar alguma manutenção conseguir observar se aquela emenda está em boas condições e se ela não tiver, que você ou a refaça, né? Ou troque o seu isolante, né? Veja lá qual que é a ação que você tem que tomar para poder garantir, né, que não vai ter problema naquele ponto. Bom, os eletrodutos, né, utilizados para condutores de iluminação de emergência não podem ser usados para outros fins, né, salvo a instalação de detecção e alarmes de incêndio, conforme é previsto na NBR 5410 de 2004, contanto que as tensões de alimentação estejam abaixo de 30 volts, né, e os circuitos devidamente protegidos contra curtos-circuitos. Ou seja, o eletroduto é só para, digamos, sistemas de emergência, né, tanto para iluminação, né,
podendo admitir também, né, no caso de condutores de alarme que vão tocar aquelas sirenes, por exemplo. A gente nunca passa dentro desse eletroduto os nossos circuitos comuns da nossa instalação elétrica. A corrente por circuito de iluminação de emergência não pode ser maior que 12 amperes por fiação, né, e cada circuito não poderá alimentar mais do que 25 luminárias. Né? Então, em ambientes grandes, em prédios maiores ou em ambientes industriais, onde a gente tem uma quantidade de luminárias muito grande, pode ser que seja necessário ter mais do que um circuito para acionar as luminárias. A corrente máxima não pode superar 4 amperes por milímetro quadrado, né? Então, se você tem lá um cabo de 1,5, né, a gente chega àquele limite de 12 amperes por fiação. E o aquecimento dos condutores elétricos não pode superar 10 graus em relação à temperatura ambiente nos locais onde eles estejam instalados. Bom, em relação à utilização, segundo as normas do Corpo de Bombeiros, o uso de iluminação de emergência é obrigatório em escadas, corredores, elevadores e outros locais que possam oferecer risco ao trânsito de pessoas. Né? Pensa numa emergência, por exemplo, de um escritório com 30 pessoas trabalhando, né, que não tem janelas, por exemplo, nas escadas, e aí faltou energia, tá naquele breu absoluto, e aí as 30 pessoas tentando sair pela rota de fuga ao mesmo tempo. Tem uma chance enorme de ter algum acidente, né, e de repente as pessoas se machucarem não por ter faltado energia, mas por ter esse desespero na hora da fuga e não ter uma iluminação de emergência. A gente sempre deve utilizar, então, né, onde é obrigatório, em escolas, hospitais, bancos, hotéis, teatros, cinemas, supermercados, shoppings, residências, naquelas residências bem maiores, né, ou em prédios residenciais, por exemplo, né. Resumindo, qualquer coisa onde a gente tem uma afluência, onde a gente tem uma circulação de um público, né, geral, né, ou seja, que desconhece as normas daquele local, principalmente, ou, né, de uma quantidade grande de público, né, como é, por exemplo, shopping, esses locais, né, ou locais onde residem uma quantidade grande de pessoas que necessitam de ter uma rota de fuga em caso de emergência. Aqui tem um desenho elétrico, né, de uma emprumada em planta baixa de um sistema de emergência. Tá? Então, vou tentar mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver a setinha do mouse, né? Sim. Beleza, obrigado. Então, aqui a gente tem, ó, uma setinha dizendo que esses dois eletrodutos aqui, eles vêm do quadro de distribuição. Esse primeiro aqui, ele está acionando, apesar desse diagrama aqui não mostrar, acredito eu, uma sirene de emergência, tá? Ou uma arandela, aquelas lâmpadas que ficam na parede. Mas o mais importante aqui é esse camarada aqui, ó, que ele segue, né? Observe que aqui a gente tem um desenho de prumada de uma residência ou de um comércio de 3 pavimentos, né? E aqui as escadas que interligam os pavimentos. Então a gente tem aqui do primeiro pavimento saindo do quadro de distribuição eletroduto, né? É, chegando até essa primeira iluminação de emergência, então está aqui, ó, luz de emergência instalada no teto, na parede, a uma altura de 2,20 m, e seguindo aqui, né, para cima, para o outro pavimento, o último pavimento, mais uma lâmpada de emergência sendo acionada. E nós temos por esse eletroduto que interliga essas lâmpadas, passando um neutro, uma fase e um condutor de proteção LE, da iluminação da luz de emergência. Tá? Observe que não tem interruptor, né? A luz de emergência ela não é acionada por interruptor, ela é acionada na falta de energia elétrica. Então, tem algumas formas de fazer, né? Essa daqui é uma delas. O que ocorre é que hoje, né, existem já assim, baratos, digamos assim, aquelas lâmpadas que têm as baterias nelas, né? E aí a gente já coloca, né, esses pontos aqui, né? Seriam tomadas, por isso da setinha também, com
uma tomada disponível para iluminação de emergência, e na própria luz de emergência ela tem uma bateria que vai identificar a falta de energia no circuito da iluminação de emergência e vai acender a lâmpada. Assim como existem também possibilidades de você ter um centro, uma central de baterias na sua instalação e fazer a alimentação dessas lâmpadas com essa central de baterias. A central de baterias acaba ficando mais cara, porque bateria é um negócio caro. Se você não dá manutenção com a frequência correta, ela vai se desgastar, vai deixar de funcionar, né? Então, tem essa possibilidade. O que acontece é que nesses ambientes, essas lâmpadas, pessoal, em prédios e comércios e indústrias, shoppings, né, elas devem ser testadas com um certo período, né? Se o corpo de bombeiros ele for visitar o ambiente e ele identificar que essas lâmpadas não estão funcionando, ele pode suspender o alvará de funcionamento, né? Ou seja, ó, esse ambiente ele não está apto a funcionar. E aí o dono vai ter que fechar o ambiente e regularizar a situação, que seria a troca de baterias ou do próprio sistema de iluminação, até que ele atinja normalmente a normalidade, né, para que o corpo de bombeiros libere o alvará de funcionamento. Aqui um exemplo de uma planta baixa, a gente tem aqui a tomada da iluminação de emergência, da luz de emergência com a luz, né? E aqui um eletroduto ligando do quadro de distribuição aquele ponto de luz de emergência. Então, a iluminação de emergência para a gente que vai fazer instalação, ela é uma tomada. Então, a gente vai passar neutro, fase e proteção até aquela tomada, e aí pode ser que a gente coloque ali uma lâmpada com bateria na tomada, ou pode ser que a gente ligue a lâmpada na tomada e tenha uma bateria localizada em outra região. Tranquilo, pessoal, a respeito da iluminação de emergência? Bom, vou continuar aqui então, galera. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a instalação sobre acionamento de lâmpada utilizando o relé fotoelétrico. Tá? O relé fotoelétrico ele é utilizado em grande escala, né, na iluminação pública, né, que é a iluminação de ruas e avenidas, praças, jardins, né, tudo que é relacionado a onde a gente vai ter passagem de carros e pessoas, tá? Ou seja, a função dela é acender uma lâmpada na falta de luz solar, né, na falta de iluminação no geral. Então, quando a gente instala um relé fotoelétrico, né, ele é programado para quando chegar a uma certa luminosidade externa, né, para onde o seu sensor está apontado, que ele acenda a carga, né, que está conectada a ele. Então, a gente utiliza nas residências normalmente para iluminação de varanda, iluminação de jardim, né, que traz uma segurança a mais, digamos assim, né, quando escurece automaticamente aquela lâmpada é acionada, né, então a segurança é no sentido de você não precisar de lembrar de acender uma lâmpada no jardim ou na varanda para poder, de certa forma, inibir alguém que possa entrar ali ou te possibilitar que enxergue se tem algum invasor, né? E na iluminação pública, porque, né, por segurança, né, identificação, né, por segurança de tanto de carro quanto de pessoas, né? Então, era super importante. Vão existir diversos tipos de princípios de funcionamento dos relés, tá? O mais simples, digamos assim, tá? Um dos primeiros que entraram em funcionamento é o chamado relé magnético, opa, desculpa, que utiliza como sensor de luminosidade o LDR. Tá? O LDR ele é uma luz que varia a sua resistência, uma luz, é um resistor que varia a sua resistência de acordo com a intensidade luminosa que é incidida, né, na parte frontal do sensor. Então, esse circuitinho aqui, dependendo da resistência elétrica que nós temos aqui, ele vai acionar ou não o relé, né? O relé, se a gente pegar aqui a fase, né, ela está aqui nesse interruptorzinho do relé, né, e vai para o ponto de acionamento da lâmpada, né? De maneira que, né, se o nosso circuito aqui tem uma resistência grande, o relé permanece aberto. A partir do momento que o circuito
que esse LDR aqui diminui a resistência, ou seja, quando tem... esse aqui é o contrário, na verdade ele fica sempre fechado quando o relé não está acionado, a lâmpada fica ligada, ou seja, quando tem pouca luz, a lâmpada está ligada. Quando amanhece e reduz aqui a resistência dele, ou seja, aumenta a intensidade luminosa no sensor, essa bobina vai aumentar a sua força magnética aqui no contato, vai vencer a força dessa mola, vai abrir o contato e desliga a lâmpada, né? Então, de acordo com o valor de resistência desse cara, com essa bobina aqui, esse cara vai ligar a lâmpada, permitir que a lâmpada seja acionada, né, no começo da noite e desligar a lâmpada no final da noite. É importante ressaltar que a sensibilidade desse sensor vai ser super importante para o consumo de energia elétrica. Porque se a gente pegar o nosso país, né, que é um país enorme, e a gente somar a potência de todas as lâmpadas utilizadas na iluminação pública, dá um valor absurdamente alto, ou seja, o consumo de energia elétrica para manter as lâmpadas das nossas rodovias, praças, né, ruas funcionando, é um consumo altíssimo. Então, se o sensor ali ele for sensível, ou seja, se ele acender muito cedo e deixar e desligar as lâmpadas muito tarde, tipo 7, 8 horas da manhã, aquele período a mais que a lâmpada funcionou, desculpa, vai acarretar no consumo excessivo de energia elétrica, né? E aí, é um sensor que ele é mais eficiente nesse sentido, é o que utiliza o relé eletrônico, porque aí, ao invés de ser apenas um circuito analógico, igual esse circuito aqui, né, onde a variação do valor de resistência vai variar a corrente na bobina aqui para fechar o circuito, a gente tem aqui um fototransistor que recebe a luz e um circuito eletrônico que vai conseguir, de uma maneira muito mais precisa, monitorar a quantidade de luz, né, fazer um processamento. Então, tem aqui um circuito integrado, né, que vai fazer o processamento da quantidade de luz recebida por esse fototransistor, e aí vai acionar com muito mais precisão o relé fotoelétrico no que diz respeito ao momento em que ele vai ligar a lâmpada e que ele vai desligar. Parece pouco, mas 30, 40 minutos de iluminação pública que a gente consegue reduzir por dia vai dar um alívio enorme para a nossa rede de energia elétrica do país, tá? Bom, a instalação do relé fotoelétrico ele é simples, né? Não tem muito segredo, tá? O relé fotoelétrico ele é uma carga que necessita de ter fase neutra, como se fosse uma tomada comum. E aí, né, essa carga, né, esse relé, que é como se fosse uma tomada comum, esse relé fotoelétrico, vai disponibilizar um condutor de retorno para as lâmpadas. Ou seja, eu entro com a fase e o neutro, então tá aqui, ó, fase e neutro no meu relé fotoelétrico, e saio com o terceiro fio do relé fotoelétrico, que é o retorno, né, que vai ser ligado às lâmpadas, e aí, para fechar o circuito da lâmpada, basta ligar as lâmpadas também ao condutor neutro. Né? Uma instalação unifilar, na representação desse cara aqui no diagrama unifilar, levo fase, neutro e proteção para o meu relé, desculpa, e do meu relé sai o meu condutor de retorno, que vai para as lâmpadas, aonde eu também levo o condutor neutro. Então, não tem muito segredo na hora de fazer a instalação. A única diferença para o interruptor comum é que enquanto no interruptor comum ia a fase e voltava o retorno, para um interruptor, né, que é o relé fotoelétrico, além da fase e o retorno, vão passar também o neutro e o condutor de proteção. E aí uma observação importante é que toda vez que nós vamos instalar um relé fotoelétrico aqui no nosso país, né, que está no hemisfério sul, a gente sempre vai apontar preferencialmente esse sensor aqui, no caso do eletrônico, ou esse sensor aqui, no caso do relé magnético, para o sul. Então aponta ele para o sul, que ele vai garantir que para poder acionar a lâmpada quando tem um mínimo de iluminação e também na hora de acioná-la, na hora de desligá-la.
Bom, esse relé ele pode ser de 220 volts, né? E aí o que muda é que ao invés de levar a fase neutra para o relé fotoelétrico, a gente leva fase. E aí uma das fases vai ser ligada diretamente ou na lâmpada, ou nesse caso aqui, que é um reator. A gente tem aqui uma lâmpada de vapor de mercúrio, né? E a outra fase ela é interrompida pelo nosso relé fotoelétrico, tá? O reator de vapor de mercúrio, a gente deve conectar no reator um condutor de proteção, né? Porque ele é um reator metálico, eletromagnético, que necessita do condutor de proteção para o seu correto funcionamento. Observem que aqui, né, parece que estão instalados em dois pontos diferentes, a lâmpada e o reator, mas aqui no nosso diagrama unifilar, né, dá para perceber que o reator fica sempre junto com a lâmpada. Então, nessa instalação aqui, nós levamos para o relé fotoelétrico as duas fases, né, então elas passam por esse eletroduto e descem aqui, né, saímos com um retorno, que é o vermelhinho, né, a outra fase é ligada lá no nosso reator, esse retorno volta para o reator, o condutor de proteção é ligado ao reator que está aqui em cima e também deve ser disponibilizado no ponto de instalação do relé fotoelétrico, né, e além disso, né, aqui em cima é onde vai estar saindo os dois fios do nosso relé, do nosso reator, desculpa, e vai ser conectado ao soquete, né, ao bocal, o receptáculo da lâmpada VM, que é o vapor de mercúrio. Nesse caso aqui, uma lâmpada vapor de mercúrio de 125 watts. Para uma casa, uma residência, e até mesmo para prédios comerciais, é pouco provável que a gente utilize essas lâmpadas de vapor de mercúrio, né, exceto quando é para iluminar jardins grandes, né, ou quadras, por exemplo, que alguns prédios residenciais, né, têm. Mais em estacionamentos, né, de supermercados, de shoppings, ou indústrias, ou de comércios, aí sim, essas lâmpadas elas são muito mais comuns, né, de a gente estar utilizando elas lá. Aí aqui só um diagrama para vocês entenderem que não muda muito, né? Aqui é para uma lâmpada de vapor de mercúrio, aqui para uma lâmpada de vapor de sódio. A única diferença é que a lâmpada de vapor de mercúrio a gente tem apenas um reator, né? A gente entra com as duas fases no reator e sai com os dois condutores, desculpa, com os dois condutores para a lâmpada de vapor de mercúrio. E aqui, né, na lâmpada de vapor de sódio, uma fase vai para o reator, a outra vai para um cara chamado ignitor, que é importante para o começo de funcionamento da nossa lâmpada, tá? Por isso que o nome dele é ignitor, inclusive. Existe um fio que liga o ignitor ao reator, né, e depois um fio que sai do ignitor e o outro que sai do reator e são ligados à lâmpada de vapor de sódio. No caso, não tem muito segredo, né? É só importante, sempre que for instalar uma lâmpada de vapor de mercúrio ou vapor de sódio, olhar o diagrama que vem já multifilar, especificado, especificado na própria carcaça do reator e do ignitor, para você não se confundir na hora de ligar, né? Então, observe que não muda nada do diagrama unifilar, né, de um para o outro, porque a gente leva as fases para o relé fotoelétrico e depois sai com um retorno para o reator, né, e aí essa diferença de ligação ela está aqui dentro do ponto, é só na hora de conectar ou o reator com a lâmpada ou o reator e ignitor à lâmpada. Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos estudar até aqui, é o comando de iluminação com interruptor de minuteria. Vão existir situações, né, inclusive algumas situações a gente até resolve com interruptor paralelo, né, ou interruptor intermediário, aquelas situações onde a gente as pessoas passam de um ponto para o outro e aí você quer permitir que ela ligue numa extremidade e desligue na outra, né, como escadas, por exemplo. Vão ter situações onde a gente quer que a pessoa acione o interruptor, a lâmpada funcione por um tempo, né, por exemplo, suficiente para ela atravessar aquele ambiente e depois que ela desligue automaticamente, tá? E aí, principalmente em edificações de uso coletivo, né, que são prédios comerciais, consultórios, né, locais onde vão passar pessoas que às vezes vão no sentido único, não retornam para apagar ou podem esquecer uma lâmpada acesa, essa minuteria vai ser importante, porque ela vai permitir o acionamento
da lâmpada automaticamente, quando você pressiona o interruptor, e o seu desacionamento, ou seja, o seu desligamento automático após um período pré-programado. Aqui tem umas minuterias que eu coloquei de exemplo, e aqui um parafuso de ajuste. Então, observe aqui a da esquerda, ela permite um ajuste que vai de 0,5 até 20 minutos. Né? Ou seja, uma vez que você dá um pulso, né, com um interruptor, tipo um interruptor de campainha, esse é um interruptor de retorno, ou seja, quando você aperta, quando você tira a mão, ele retorna para aquela posição. Quando você dá um pulso com esse interruptor, ele vai ligar a minuteria e vai deixar ela ligada por um tempo que você programou ali. Né? Por exemplo, essa da direita aqui possibilita até 60 minutos de acionamento. Então, ela vai ser um dispositivo eletrônico que tem a finalidade de manter acesas as lâmpadas de um ambiente por um tempo previamente definido, desligando-as automaticamente após ter sido acesas por um comando através de pulsadores ou botões de campainha, conforme eu disse. A finalidade de sua utilização é economia de energia, porque a lâmpada permanece acesa somente o tempo necessário da permanência ou de trânsito das pessoas em determinado ambiente. Por exemplo, pode verificar lá que para um estacionamento, 2 minutos de lâmpada é o suficiente. Então, de repente, a pessoa aperta o interruptor, a lâmpada fica ligada por 2 minutos, e aí depois ela apaga automaticamente. Ela pode ser utilizada em vários locais para atender as mais diversas finalidades. Como, por exemplo, em escadarias, hall, corredores, locais onde as pessoas não vão ficar permanentemente ali. Por exemplo, não faz sentido colocar isso numa sala, ou num quarto, ou num escritório, né, dado que a pessoa acenderia uma luz e depois de um tempo teria que levantar e pressionar novamente o interruptor da minuteria para poder ficar lá por mais um tempo. Essas minuterias, elas podem ser coletivas ou individuais, né? Ela pode acender, pode ser responsável por acendimento de diversas lâmpadas ou de um único circuito, uma única lâmpada. No caso da minuteria coletiva ou de comando em grupo, ela vai ficar instalada num quadro de distribuição, né, e vai permitir o comando de várias lâmpadas simultaneamente. As minuterias mais sofisticadas, elas apresentam um aviso prévio de extinção de luz, né, ou seja, você programou lá para ela ficar, sei lá, por 5 minutos ligadas, né? Então, a lâmpada pisca uma vez, ela vai quando está no final desse período de 5 minutos, ela vai piscar uma vez, vai ser ligada por 5 segundos, pisca outra vez e acesa por mais 5 segundos, por mais 20 segundos. Ou seja, a pessoa que está no ambiente, isso é para avisar para a pessoa que está no ambiente, vou desligar. E aí, de repente, ela pode ir lá e pressionar o botão novamente, caso seja necessário, tá? Então aqui possui, no geral, né, regulagem de temporizador de 15 segundos a 5, né? Então a gente viu lá, até naqueles modelos que eu coloquei ali, que pode ser maior que isso também, tá? Aí o pulsador pode ser equipado com acessório luminoso para facilitar a localização no escuro, né? Então aquele interruptor que eu coloquei, né, esse interruptor aqui, ele pode ser fluorescente, né? Ou esse símbolo dele pode ser fluorescente, para indicar para quem quer acioná-lo onde ele está localizado. Então aqui está um exemplo de uma instalação, né, bem parecida com a instalação do relé fotoelétrico. A diferença é que no relé fotoelétrico a gente tem um único fio que sai do relé e vai para as lâmpadas, né? Aqui nesse caso a gente coloca fase neutra na minuteria, né, e aí vão sair 2 fios, tá? Como se fossem 2 retornos, né? Um fio que vai ligar direto à lâmpada, né? E um outro fio que vai para os interruptores que também devem ser ligados à lâmpada. A ideia aqui é que quando você pressiona o interruptor, né, você fecha o circuito da lâmpada e fecha o circuito do retorno aqui, que vai para as lâmpadas, né, de maneira que quando você tira o dedo desse interruptor, né, a minuteria vai manter esse condutor aqui de retorno acionado pelo tempo que você programou. Né? Então, de qualquer lugar que você dê o pulso aqui, né, no caso, estou falando de quando é coletivo, quando não é só um interruptorzinho desse, né? De qualquer um dos lugares que você der um pulso, ele vai deixar todas aquelas lâmpadas ligadas, porque elas estão em paralelo, né? Pelo tempo que você programou aqui na minuteria. E aí no diagrama, no esquema unifilar, né? O símbolo do interruptor de campainha é essa bolinha com esse pontinho dentro, né? Então tá aqui os 3 interruptores de campainha, ou 3 pulsadores, tá?
Aqui, as lâmpadas que são acionadas por minuteria, que estão representadas com essa letra M aqui. Todas as letrinhas são iguais, porque todas elas estão ligadas em paralelo, ou seja, acionam juntas e desligam juntas, né? Então, todas são letrinhas A. Então, a minuteria, ela está instalada, nesse caso aqui, dentro do quadro de distribuição, né? Então, já foi ligado fase e neutro nela. O que vai sair do quadro de distribuição são os dois retornos, aqui o retorno na cor branca e o retorno na cor preta. Então, eu levo o meu neutro para as lâmpadas, está aqui o condutor neutro sendo passado para todas as lâmpadas, e eu levo os dois retornos para cada um dos interruptores, né? Então está aqui, né, de um lado e do outro do interruptor a gente liga os dois retornos, o branco e o preto, né? E além disso, a gente leva o retorno preto, né, além de para todos os interruptores, também para todas as lâmpadas, né? O branco ele só vai ser ligado nos interruptores de minuteria, enquanto os condutores pretos eles são ligados tanto nos interruptores de minuteria quanto nas próprias lâmpadas, tá? Bom, então a ligação está aqui, essa não tem segredo. Só repetir o slide. Não. Aqui é um outro tipo de minuteria, onde nessa daqui a gente tem os dois fios saindo, né? Nessa daqui a gente tem uma minuteria que sai apenas um condutor de retorno. Então ligo o neutro direto nas lâmpadas e aí a fase direto nos interruptores de minuteria, e aí só tem esse retorno que vai sair da minuteria direto para as lâmpadas e também para os interruptores, de maneira que quando você dê um pulso aqui, ele mantém a lâmpada em funcionamento. É bem parecida aqui a instalação, com a diferença que a gente liga a fase e o neutro na minuteria, mas a gente precisa de levar também a fase para os interruptores, né? Então aqui, diferente do circuito anterior, onde a gente não precisava da fase aqui, né, ela ficava lá enclausulada dentro do cabo de distribuição, no caso desse circuito aqui, né, ligada somente na minuteria. Aqui a gente vai ter a fase sendo distribuída também para todos os interruptores, então está aqui a fase para todos os pontos de interruptores, e desses pontos saindo o retorno para as lâmpadas, então está aqui o retorno branquinho para as lâmpadas, e o retorno branquinho, além de ligar nas lâmpadas, ele também vai até a nossa minuteria, por isso que ele passa aqui até a minuteria. Quando é o caso individual, né, ela é instalada em uma caixa de passagem de corredores ou áreas de circulação em geral, ou seja, a gente não bota essa minuteria lá no quadro de distribuição, a gente coloca lá perto onde ela vai ser utilizada. Vai ser destinado ao comando de lâmpadas incandescentes, mantendo-as acesas por um tempo de aproximadamente 1 minuto e 30. Pode ser utilizado para potência de 40 a 300 watts em 127, e de 40 a 600 watts em 220. E o pulsador também pode ser equipado com um acessório luminoso, né, no caso lá, para identificar onde está posicionado o nosso interruptor, no caso do local estar escuro. Bom, pessoal, então era isso que eu havia programado para a gente conversar hoje, né? Na semana que vem, nós continuamos a partir do item 6.4, que é sobre sensor de presença e variador de tensão elétrica. Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Aparentemente não. Beleza, então, galera. Obrigado todo mundo que participou aqui. Obrigado, Liza. Tenha um bom dia. Eu gravei aqui a aula, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar para vocês lá no sistema acadêmico, tá? E até segunda-feira que vem, né? Semana que vem é a última semana do semestre. E aí, se tiverem alguma dúvida a respeito de alguma das atividades que vocês estão fazendo e que devem ser entregues por agora, utilizem lá o fórum ou me mandem mensagem no telefone que eu acabo respondendo mais rápido do que no fórum. Bom, obrigado por todo mundo que participou, galera, e até segunda-feira que vem. Um abraço. Professor,